meus amores, do primeiro bloco, da nossa turminha de inteligência emocional, comunicação consciente e meditação para crianças. A gente precisa entender, guardar na nossa cabecinha e no nosso coração, que a inteligência emocional é muito importante para a gente conseguir se relacionar bem com o mundo, né? Normalmente a gente se comunica para dizer o que a gente sente, para dizer o que a gente precisa, o que a gente quer, o que a gente deseja, não é mesmo? Então, quanto mais clareza a gente tiver na comunicação, a gente vai ter mais chance de conseguir as coisas que a gente busca, que a gente deseja. E para essa comunicação ser clara, a gente precisa ter inteligência emocional, porque se a gente estiver, por exemplo, muito nervoso ou muito irritado, a gente não consegue se comunicar direito, não é mesmo? A gente não consegue dizer exatamente o que a gente precisa, né? Então, a meditação é uma forma, é uma ferramenta que a gente usa para acalmar as nossas emoções de forma deixar tranquila e clara o que a gente está sentindo, o que a gente quer falar, o que a gente sente, e aí a gente consegue se comunicar de uma forma consciente, dizendo exatamente aquilo que a gente quer dizer, expressando exatamente aquilo que a gente quer expressar, não é mesmo? Então, quando a gente tem inteligência emocional, quando a gente se acalma através da meditação ou de outras ferramentas e a gente consegue falar com clareza o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente deseja, a gente tem relacionamentos melhores. E quando a gente tem relacionamentos melhores, a gente se sente mais feliz. E quando a gente se sente mais feliz, a gente vive uma vida muito mais gostosa, muito mais legal, muito mais alegre, muito mais divertida e muito mais satisfatória, com muito mais bem-estar para todo mundo, para a gente, para a nossa família, para os nossos amigos, na escola, no condomínio, no nosso grupo familiar, tá certo? Então, a gente precisa sempre fazer as nossas meditações, pensar antes de falar, respirar, entendeu? Então, vamos lá, vamos continuar. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês mandam para a tia pelo celular, ou então fala com a tia diretamente, tá bom? Ou aqui no condomínio, ou lá na pracinha, ou por telefone, ou pelo WhatsApp, não tem problema, ok? Então vamos lá, ó. Inteligência emocional, comunicação consciente e meditação para crianças e a sua importância para a vida, para os relacionamentos e para a saúde mental. Quem sabe o que é saúde mental? Saúde mental é quando a nossa cabecinha funciona de um modo tranquilo, de um modo saudável, sem sentir dor, sem sentir aflição, sem confusão, sem ansiedade, sem angústia, sem agressividade, sem gritaria, sem bater, sem xingar, sem gritar. Isso tudo faz parte da nossa saúde mental e emocional, ok? Vou passar para o próximo slide. Olha só, o que é então a inteligência emocional? É a habilidade de reconhecer, de entender e de lidar com as nossas emoções. O que é habilidade? A nossa capacidade de fazer tudo isso, né? Então, por exemplo, a gente ter autoconsciência. O que é ter autoconsciência? Ter consciência da gente mesmo, do que a gente pensa, do que a gente sente, do que a gente gosta, do que a gente quer, do que a gente não quer. Tá certo? É importante a gente desenvolver isso. Uma forma da gente desenvolver a autoconsciência é a meditação. É pensar sobre nós, é fechar os olhinhos, olhar para dentro da gente, perguntar o que eu estou sentindo agora, como que chama essa emoção, tá certo? Aí também a autorregulação. O que é autorregulação? Às vezes a gente está muito irritado, está muito nervoso, está muito bravo, está muito cansado, está muito ansioso, está muito agoniado, está cansado, está com sono, está com fome, está com sede. Então, a autoconsciência é a gente saber tudo isso, o que a gente está sentindo, e regular essas emoções. O que é regular? É não deixar que essas emoções tomem conta da gente. Sabe aquelas crianças que se jogam no chão, no shopping, querendo as coisas? Isso é uma criança que não tem autorregulação. Uma pessoa que grita muito, que tudo fica nervosa e sai batendo nas coisas, sai jogando, batendo porta, xingando, pisando duro, fazendo malcriação,
Isso tudo é uma pessoa, todos esses comportamentos são comportamentos de uma pessoa que não tem autorregulação, ou seja, as emoções tomam conta da pessoa. Em vez da pessoa tomar conta das emoções e controlar as suas emoções, respirar. Estou muito nervosa, estou muito ansiosa, vou respirar, vou pensar coisas boas, vou me acalmar, entendeu? Então, a autorregulação é a gente ser capaz de pegar uma coisa ruim que a gente está sentindo ou pensando e mudar esse sentimento, esse pensamento para algo bom, e assim a gente ter um comportamento tranquilo, um comportamento não violento, um comportamento gentil, um comportamento claro, com boa comunicação, com educação, entendeu? Com controle, com bem-estar, tá certo? Com respeito com as pessoas. Lembra sempre daquela criança que fica gritando, se jogando no chão, batendo porta, jogando os brinquedos, gritando, xingando. Isso é uma pessoa desregulada. É uma pessoa que não consegue regular as suas sensações, as suas emoções. Então, ela vai e fica fazendo essa malcriação toda aí. Aí todo mundo fica triste, todo mundo fica chateado, ninguém se entende. Aí as pessoas brigam, aí fica bravo, os pais gritam, aí às vezes bate, bota de castigo e não precisa. Por isso que a gente precisa desenvolver a inteligência emocional para se comunicar melhor, tá certo? Aí tem também a empatia, dentro da inteligência emocional, a empatia, que é a gente entender o que o outro pode estar sentindo em um determinado momento, e assim a gente ser solidário. Às vezes, a empatia também significa a gente só ficar em silêncio e ficar do ladinho da pessoa. Às vezes tem uma pessoa triste, aí a gente vai lá e fica pertinho dela, só para ela saber que ela não está sozinha. Isso é ter empatia, né? Às vezes a criança cai, alguém cai, aí o que as pessoas fazem? Dão risada, aponta o dedo, isso é agressivo, isso é um comportamento agressivo, que machuca a pessoa que já está machucada porque caiu, né? Então, a empatia é quando a gente vê, por exemplo, uma criança cair, a gente vai lá, se aproxima dela, oferece ajuda, oferece conforto, oferece solidariedade, e às vezes só o silêncio basta, só de ficar do ladinho da pessoa, a pessoa não se sente sozinha, ela já se sente mais fortalecida, e aí já vai se acalmando, já vai se sentindo mais acolhida, e é muito mais confortável esse tipo de sentimento, tá certo? Então é muito bom ter empatia, a gente saber respeitar o que o outro está sentindo, mesmo que muitas vezes a gente não entenda o que ele está sentindo, porque cada pessoa sente as coisas de uma forma diferente, né? Então, muitas vezes a gente acha que sabe o que o outro está sentindo e, na verdade, a gente não sabe. Então, é importante a gente não julgar e acolher a pessoa, estar perto dela para a gente poder ser solidário, né? Poder ajudar. E também as habilidades sociais, que tem tudo a ver com a comunicação, né? O respeito aos limites das outras pessoas, as regras do coletivo. Então, a gente que vive em condomínio, que vai para a escola, sempre tem regras. E respeitar as regras é importante para a gente poder fazer com que o ambiente que a gente vive seja saudável, seja seguro, seja divertido, para que a gente não corra muitos riscos de se machucar, não corra muitos riscos de machucar o outro, para que a gente sempre preserve o bem-estar, né? A gente se sentir bem onde a gente está, a gente se sentir bem com as pessoas com as quais a gente convive. Então, as habilidades sociais, elas fazem com que as nossas relações sejam boas e a gente construa boas amizades, boas convivências, né? Você ser gentil, ser divertido, ser positivo, pensar coisas boas, ser solidário, exercitar a empatia, saber a respeito de si mesmo, das coisas que a gente gosta, das coisas que a gente não gosta, e saber falar isso para o colega, né? Falar isso para o meio que a gente vive. Por exemplo, uma amiguinha ou um amiguinho vem brincar com você de uma brincadeira que você não gosta. Aí o que você vai fazer? Você vai brincar só porque a criança quer? Não precisa, você vai falar, olha, essa brincadeira eu não gosto, a gente pode brincar de outra coisa, de uma brincadeira que eu gosto e de que você também gosta?
Então, a gente não é obrigado a fazer as coisas que a gente não gosta o tempo inteiro. Tem coisa que a gente não gosta que a gente não tem jeito, que tem que fazer mesmo. Por exemplo, tem gente que não gosta de escovar o dente. Eu gosto de escovar o dente, é tão gostoso, o dente fica limpinho. Tem gente que não gosta de tomar banho, tem gente que não gosta de ir para a escola, tem gente que não gosta de estudar. Eu gosto, porque, por exemplo, eu gosto de tomar banho e ficar cheirosa, me dá bem-estar. Eu gosto de escovar os dentes, porque meus dentes ficam limpinhos e também eu não preciso ir no dentista botar o motorzinho porque dói, não fico com bafinho, né? Eu gosto de ir para a escola, de estudar, ficar inteligente, saber das coisas, ter novas experiências, assim eu me sinto forte. Quanto mais a gente estuda, mais forte a gente fica por dentro, tá certo? Então, as habilidades sociais, elas significam a gente dizer sim, mas também significam a gente dizer não, mas dizer não de forma respeitosa, de forma educada, de forma gentil, calma, né? E falar assim: olha, eu não gosto dessa brincadeira, a gente pode brincar de outra coisa? Olha, eu não quero fazer isso. Tudo bem? Então não vou fazer isso. Por quê? Porque eu não quero, porque eu não acho certo, porque não vai ser bom, porque me incomoda, ou então porque me incomoda outra pessoa, porque vai quebrar, ou porque não vai ser gostoso, não vai ser legal, entendeu? Então, tem coisas que a gente pode dizer não e tem coisas que a gente não tem como dizer não, como esses exemplos que eu falei: escovar o dente, dormir no horário, respeitar as regras, tomar banho, se alimentar direito. Isso a gente não pode dizer não, porque são coisas que são boas para a gente, mesmo que a gente não goste. Mas aí a gente vai colocando na cabecinha da gente assim, ó: ah, isso é bom para minha saúde, isso é bom para minha vida, então eu gosto. A gente tem que passar a gostar das coisas que nos fazem bem, tá certo? Então, vamos para o próximo slide. E aí, ó, por que é importante desenvolver a inteligência emocional? Para melhorar os relacionamentos com os amigos e com a família, para ajudar a lidar com as emoções desconfortáveis e difíceis e para aumentar o sucesso na escola, no trabalho e na vida, né? Na vida inteira. Quando a gente é inteligente emocionalmente, a gente consegue lidar melhor com os sentimentos ruins que a gente tem. Às vezes a gente fica triste, às vezes a gente fica frustrado, às vezes a gente fica chateado, com medo, né? Esses sentimentos que doem, né, a gente tem que aprender a lidar. É possível a gente ficar o tempo inteiro sem sentir nada ruim? Não, não é possível. Na vida a gente sempre vai sentir coisas boas e coisas ruins. Então a gente precisa saber entender as coisas ruins e perguntar para esse sentimento ruim por que eu estou sentindo aquele sentimento ruim. Então, por exemplo, se eu estou triste, aí eu fecho os olhos e me pergunto para mim mesmo, lá dentro da minha cabeça, dentro do meu coração: ah, por que eu estou sentindo essa tristeza? Aí o nosso próprio coração e a nossa própria mente vai responder para a gente: ah, eu estou triste porque estou com saudade do meu tio. Aí, beleza, você descobriu que está triste porque está com saudade do seu tio, ou da sua tia, ou do seu amigo, ou do seu cachorro. Aí você vai lá na sua mãe, no seu pai, e fala assim: mãe, estou com saudade do meu tio, eu posso ligar para ele? Eu posso ver o meu tio? Ou então, posso visitar minha avó? Eu posso falar com meu amigo? Estou com saudade dele, por isso que eu estou me sentindo triste. Às vezes não é possível, né? Às vezes a pessoa está longe, às vezes a pessoa não está mais aqui com a gente. Então, quando isso não for possível, o que que a gente faz? A gente pega a pedrinha do amor, aquela pedrinha que a tia deu lá no primeiro ou no segundo encontro, coloca no coração, imagina aquela pessoa. Ai, aí bota a cor rosa no coração com a pedrinha, aí imagina aquela pessoa na sua frente, aí bota a pedrinha de forma imaginária no coração da pessoa, e aí faz a cor rosa entrar no coração da pessoa, e aí vai acalmando o coração, vai acalmando a tristeza, vai acalmando a saudade, e é assim que a gente vai lidando com os sentimentos ruins, tá bom? E os sentimentos alegres a gente aproveita, a gente fica feliz, a gente curte, a gente brinca, a gente agradece. A gente tem que agradecer o tempo todo pelas coisas boas e também pelas coisas ruins, porque as coisas ruins também ensinam coisas para a gente. Quando a gente, por exemplo, se a gente cai
E machuca é um sentimento ruim, não é? Doeu, caiu, a gente muitas vezes sente vergonha. Então, a gente tem que agradecer a oportunidade de ter percebido que se eu fizer tal coisa, eu vou cair, vou me machucar, vou me sentir mal. Aí eu não faço mais aquela coisa, entendeu? Não precisa eu ficar fazendo determinada coisa que eu sei que vai me fazer mal, que eu sei que vai machucar, que vai doer. Então, eu agradeço por ter aprendido isso, tá certo? Vamos lá para o próximo slide. Como reconhecer as emoções? Importante a gente dar nome à emoção e prestar atenção no que a gente está sentindo para a gente poder dar o nome. Quando a gente consegue dar o nome, a gente consegue lidar melhor com ela. Então, igual a tia falou agora há pouco, eu estou sentindo uma coisa que eu não sei o que é, não sei qual é o nome desse sentimento. Aí fecha o olhinho, concentra na mente, concentra no coração e pergunta para você mesmo: o que é que eu estou sentindo? Qual o nome dessa emoção que eu estou sentindo? É ansiedade? É saudade? É tristeza? É alegria? É vergonha? É gratidão? Sei lá, todos os sentimentos que a gente sente. É raiva? É prazer, é algo que você está sentindo feliz de estar fazendo, de tristeza, aí a gente se pergunta, olha, observa, eu estou sentindo gratidão. Por que eu estou sentindo gratidão? Porque eu tive uma ótima noite de sono, ou porque eu tomei um banho bem quentinho, ou porque eu brinquei na piscina, ou porque eu comi uma coisa gostosa. Muito obrigada, muito obrigada. Olha que sentimento bom que eu estou sentindo, olha que emoção boa que eu estou sentindo. Ou então, estou sentindo uma coisa ruim no meu coração, no meu peito, assim, tá disparado. Fecha os olhinhos, respira. O que eu estou sentindo? Como é o nome dessa emoção? Estou sentindo medo. Estou sentindo ansiedade. Por que eu estou sentindo medo? Por que eu estou sentindo ansiedade? Porque eu vou ter prova amanhã. Ou então porque eu vou fazer algo que eu não conheço, que eu nunca fiz antes, então eu estou ansioso, estou com medo de não conseguir. Aí, entendi, estou sentindo medo, estou sentindo ansiedade. Aí pode falar para si mesmo: não precisa, vai passar, vai dar tudo certo. Ou então a gente vai conseguir superar todos os desafios, vai dar tudo certo. Ou então fala com o papai, fala com a mamãe, fala com a professora: tia, eu estou sentindo ansiedade por causa da prova, eu estou com medo por causa da prova, porque eu não sei se eu vou tirar nota boa, e se eu não tirar nota boa, eu vou repetir de ano. Aí a tia vai falar assim para você, provavelmente a tia, ou a mamãe, ou o papai, ou alguém, o seu irmão, sua irmã vai falar: não, vamos estudar. Tá com medo da prova, tá ansioso porque tá com medo de tirar nota baixa, então o que a gente vai fazer com isso? A gente vai estudar. Aí você vai estudar e o medo vai passar, porque você está estudando, então você vai se tornando mais confiante, vai tendo mais aprendizado, vai sabendo que você sabe o conteúdo que você precisa aprender. Tá certo? E aí vai fazer a prova e vai tirar uma nota boa e tá tudo bem, tá certo? Então a gente tem que saber as nossas emoções, o que a gente está sentindo, dar um nome para ela e ver o que a gente vai fazer com ela e não deixar ela controlar a gente, tá certo? A gente que controla a nossa emoção, não é a emoção que controla a gente, tá certo? Igual a tia escreveu aqui, quando a gente entende nossos sentimentos, conseguimos nos expressar melhor e lidar com situações de forma mais eficaz. O que é forma mais eficaz? Que vai resolver o problema da melhor forma possível, tá bom? Vamos lá. Desenvolvendo autoconsciência. A tia não falou que a turminha era de inteligência emocional, comunicação consciente e meditação? Para a gente ter inteligência emocional e comunicação consciente, a gente precisa desenvolver a nossa autoconsciência. Auto significa com a gente mesmo, tá? Auto com U, não é auto com L. Quando a gente fala de auto com L, a gente está falando da altura, que é uma pessoa alta, que é alguma coisa alta ou baixa, né? Mas quando a gente fala auto com U, significa que é alguma coisa voltada para nós mesmos, tá bom? Então, vamos lá. Autoconsciência, ter consciência da gente mesmo, a gente tendo consciência sobre a gente. Então, o que a gente faz para ter autoconsciência? Prestar atenção em nós.
cada um prestando atenção em si mesmo, cada um prestando atenção no que sente, no que gosta, por que está sentindo, no que não gosta, no que quer, no que não quer, por que gosta, por que não gosta. E isso a gente só faz olhando para dentro da gente, para dentro da nossa mente, para dentro do nosso coração, e a meditação é uma forma de fazer isso, tá certo? A meditação e a observação. Observar o que a gente está sentindo, dar nome ao que a gente está sentindo, questionando, perguntando: isso que eu sinto é certo ou é errado? Não é certo nem errado sentir nada. Ó, a gente pode sentir raiva, dor, tristeza, saudade, alegria, prazer, medo, gratidão. Não é errado nem certo. São coisas que todo mundo sente e que a gente precisa aprender a lidar com esses sentimentos, com essas emoções, com essas sensações. Então, assim, é certo ou errado sentir raiva? Não é certo nem errado. Só está sentindo a raiva. Certo ou errado é o que a gente faz com o que a gente está sentindo. Por exemplo, eu estou sentindo raiva. Aí eu vou lá e bato em alguém porque eu estou com raiva. É certo bater em alguém? Não, não é certo bater em alguém porque está com raiva. Não é certo bater em alguém por nenhum motivo. Não é mesmo? O que é o certo nesse caso? É procurar saber por que eu estou com raiva. Ah, eu estou com raiva porque alguém quebrou o meu boneco. Por exemplo, minha boneca, meu carrinho. Aí tá, tô com raiva por causa disso, mas a minha raiva vai consertar o meu boneco, a minha boneca, o meu carrinho? Não vai. Então, como que a gente vai resolver o problema? A gente vai ver se a gente pode comprar outro, ou se a pessoa que quebrou pode consertar, ou se a pessoa que quebrou pode repor, né? É assim que a gente resolve, não é ficando com raiva e ir lá e bater na pessoa, porque aí fica errado a pessoa e a gente, tá certo? Então, sempre comunicar, lembra dessa palavra, ó, comunicar com consciência, sabendo o que a gente está falando. Tia, eu estou com raiva, eu estou me sentindo mal porque o seu filho quebrou o meu boneco, a minha boneca, o meu carrinho. Então, eu gostaria que você me desse um outro boneco, uma outra boneca, um outro carrinho, tá certo? É assim que a gente resolve, sem violência, sem gritar, às vezes sem chorar. Se quiser chorar, pode chorar também, porque chorar alivia o coração, mas não precisa se jogar no chão, não precisa ficar se esperneando na rua, né? Às vezes está no shopping, está no supermercado, aí pede para a mamãe comprar uma coisa, aí a mamãe não compra, ou porque não pode, ou porque não vai ser bom para você. Aí você vai e se joga no chão? Não, não precisa. Tem que compreender. Mãe, por que você não pode comprar? Ah, filho, porque a mamãe não tem dinheiro agora. Ou então, ah, filho, porque isso aqui não é bom para sua saúde. E tá tudo certo, então tá bom. Em outro momento, quando a mamãe puder comprar, a mamãe compra, ou então não compra porque não vai ser bom para sua saúde, ok? Vamos lá. Lidando com as emoções. Geralmente, a gente precisa lidar mais com as emoções que são ruins. Então, o que a gente faz? A gente aprende a respirar, a gente aprende a pensar e só depois agir. Porque se a gente tá sentindo raiva, tá sentindo ansiedade, e a gente sai fazendo as coisas, igual a tia acabou de falar, de sair batendo nas outras pessoas, ou quebrando as coisas, ou batendo a porta, ou xingando, ou sendo agressivo, aí é ruim para as nossas relações, é ruim para a nossa saúde, a gente pode até ficar doente por causa dessas coisas, né? As emoções, elas podem deixar a gente doente ou saudável, então o ideal é a gente procurar sentir coisas mais alegres, mais saudáveis, mais divertidas, mais prazerosas. Mas, como eu falei antes, não é possível a gente sentir somente coisas boas. Aí, o que a gente faz? A gente pega a coisa ruim, quando a gente está sentindo, olha para dentro, respira, pensa, pergunta, por que eu estou sentindo isso? Ah, é porque aconteceu tal coisa. Então, a gente vai lá resolver tal coisa, tá bom? Sempre pensar antes de agir. Sempre pensar antes de agir. Uma pessoa que respira, pensa e só depois toma alguma decisão, alguma ação, ela é uma pessoa inteligente emocionalmente, tá certo? E aí é outra coisa que a tia falou, né? Desenvolver a empatia. A gente pode fazer exercícios de dramatização, de teatrinho, fazendo de conta que está numa situação ou outra, fazer teatrinho, fazer cenas, né? Para desenvolver a empatia e entender como a outra pessoa sente. Então, por exemplo, um menino que nunca usou sapato de salto,
Ele não sabe como uma menina que usa sapato de salto se sente andando de sapato de salto. Ele não sabe que dói o pé, que dói a coluna, que dói as costas. Então, é interessante a gente dramatizar. O que a gente faz? A gente faz o menino calçar um sapato de salto para ele ver como é incômodo, como dói. Então, por isso que não é legal correr, nem empurrar, nem achar que a menina está andando devagar, entende? Porque dói. Igual vocês já viram aqueles vídeos de homens que colocam uma melancia na barriga para saber como é que é uma mulher grávida? Ele bota aquela melancia bem grandona na barriga para ele sentir como é que é o peso, porque o homem nunca vai engravidar. Então, o que acontece? Ele nunca vai saber o que é estar grávida, o que é carregar um nenenzinho na barriga. Aí o que ele faz? Para fazer de conta que ele consegue entender mais ou menos como que as mamães, como que as mulheres grávidas se sentem. Ele coloca uma melancia na barriga e ele passa o dia inteiro com aquela melancia pregada na barriga. Ele vai sentir o peso da melancia, vai sentir as costas doerem, vai sentir como que é difícil amarrar o sapato, como é difícil deitar, levantar, caminhar por causa aquele volume, né, que está na barriga dele. Outra forma, assim, você pode imaginar como é que uma pessoa sente, né? Às vezes a gente não precisa exatamente experimentar o que a outra pessoa está experimentando para saber como ela se sente. A gente pode perguntar para a pessoa, a gente pode imaginar e perguntar. Por exemplo, a pessoa ela mora lá no Japão. A gente não sabe como é que é morar no Japão, a gente nunca morou no Japão. Então a gente pergunta para a pessoa como que é morar no Japão, e ela vai dizer para a gente. Ah, morar no Japão é assim, as regras são essas, a comida é assim, os hábitos são assim. E assim a gente vai desenvolvendo empatia, conhecendo como que os outros se sentem. E aí a empatia é boa para a gente poder oferecer ajuda, poder acolher, poder ser solidário, construir amizades, entender o que o outro sente, ser gentil e também as outras pessoas com a gente, tá bom? Aí, olha só, como as nossas ações podem afetar os sentimentos dos outros, né? A vida é uma mola. Lembra que a tia falou que tudo que a gente lança para o outro volta para a gente? Então, a vida é uma mola. Se a gente puxa uma mola assim, ela não volta para a gente? Então, tudo que a gente lança para as pessoas, de algum jeito vai voltar para nós. Ou vindo da própria pessoa, ou vindo de outras pessoas, ou de outras situações da vida. Então, é importante a gente pensar como que o que a gente fala, o que a gente sente, o que a gente faz vai afetar a outra pessoa. Será que se eu falar isso para minha amiga, para minha mãe, para o meu pai, ou para mim mesmo, será que vai ser bom ou vai ser ruim? Será que se eu falar isso para minha professora, ela vai se sentir feliz ou vai se sentir triste? Então, não é muito legal a gente falar coisas que vai deixar a pessoa triste, que vai machucar, que vai deixar ela ofendida, humilhada. Então, por exemplo, o cabelo de uma criança é de tal forma, é liso. Aí você, o seu cabelo é liso, seu cabelo é feio, é escorrido igual macarrão. Não é legal falar isso, porque a criança que tem o cabelo liso, ela vai ficar triste, ela vai se sentir humilhada, ela vai se sentir feia, né? Aí o que ela pode fazer? Ela pode querer te bater, porque você falou isso para ela, porque você machucou ela. Então, se você machucou ela, ela vai querer te machucar também, né? Então, tem que ter cuidado com as coisas que a gente fala para as pessoas, porque a gente pode machucar as pessoas sem querer, e as pessoas também podem machucar a gente sem querer. Então, quando alguém machuca a gente, o que a gente faz? Fala, olha, o que você disse me machucou. Eu gostaria que você não falasse mais isso para mim, porque isso não é verdade. O meu cabelo é lindo, o meu cabelo é diferente do seu, eu sou linda e você também é lindo. Cada pessoa tem as suas características, cada pessoa tem o seu jeito e todos nós somos lindos e maravilhosos, somos todos perfeitos e cometemos erros, mas no fundo somos todos perfeitos porque somos todos filhos de Deus, viemos da mesma fonte, tá bom? Está sendo muito complexo o que a tia está ensinando? Está sendo muito difícil para você entender? Se você ficar com dúvida, pode perguntar para mim, pode perguntar para o seu pai, para sua mãe, para sua tia, para sua avó, para a professora, tá bom?
o próximo slide, ó, desenvolvendo habilidades sociais. É muito importante para a gente desenvolver as nossas habilidades sociais, duas coisas: a gente falar a verdade e ouvir de verdade. Muitas vezes a gente não consegue resolver as situações difíceis ou fáceis porque a gente não aprendeu a escutar. Então, a gente tem que escutar de verdade o que o outro está falando e também escutar de verdade o que nós mesmos estamos falando, tá certo? Então, prestar atenção, ter interesse, ter curiosidade sobre o que a pessoa está falando, prestar atenção de verdade, do fundo do coração. Então, tá aqui, olha, gerar conexão, ouvir de verdade e falar a verdade de forma respeitosa e tranquila, tá bom? A criança quer brincar com você de uma coisa que você não gosta, então você fala, amigo, amiga, eu não gosto dessa brincadeira, tá bem? Não vou brincar porque eu não gosto ou porque eu não quero, não me faz bem. E pronto, não precisa ficar bravo, nem fazer alguma coisa que você não queira, porque só para agradar a outra pessoa, tá? E aí também como que a gente vai resolver nossos conflitos? Conversando. A gente não resolve conflito gritando, chorando, batendo porta, pisando duro, se jogando no chão, batendo no amiguinho, na amiguinha, no pai, na mãe. Não é assim que a gente resolve conflito. E o que é conflito? É quando uma pessoa quer uma coisa e a outra pessoa quer outra coisa, né? Então, às vezes, a gente precisa abrir mão, fazer o que o outro, por exemplo, aceitar o que o papai e a mamãe estão falando, porque geralmente o papai e a mamãe sabem o que é melhor para a gente, porque muitas vezes a gente não aprendeu ainda. O papai, a mãe, mamãe, a professora já aprendeu. A gente ainda não aprendeu porque é criança. Então, normalmente, o que o papai e a mamãe falam a gente precisa respeitar e aceitar e obedecer, certo? Mas às vezes a gente também pode ensinar coisas para o papai e para a mamãe, porque às vezes o papai e a mamãe não sabem como que você se sente, não sabem como que você pensa, e as crianças também têm ótimas ideias, os sentimentos das crianças são importantes, e o que as crianças pensam e sabem e falam também são importantes. Então, assim, todo mundo tem que se ouvir com atenção, com verdadeiro interesse e conversar de verdade, de forma respeitosa, tranquila. Eu falo o que eu penso, você fala o que você pensa, a mamãe fala o que ela pensa, você fala o que você pensa para a mamãe, sempre com carinho e com respeito, tá bom? Estamos chegando ao fim da nossa aulinha aqui. Faltam poucos slides, só 2, tá bom? Então, olha só. Nós vamos, então, aqui aprender dicas de comunicação. A tia acabou de falar algumas, mas a tia vai falar mais. Ó. As dicas de comunicação. Sempre é importante você falar para a pessoa como você se sente quando ela faz alguma coisa. Não é assim, ó, você é chato, você é isso. Você... Não, não é assim. Você vai falar assim, ó, olha, quando você faz isso, eu me sinto assim. Quando você faz tal coisa, eu me sinto feliz. Ou então, quando você faz tal coisa, eu me sinto triste. Por favor, não faça mais isso. Aí, se a criança continuar ou a pessoa continuar fazendo algo que está te machucando, você sai de perto, fala com o adulto, procura a professora, procura o pai, a mãe, entendeu? Sempre sendo claro, assim, sabendo exatamente o que você está sentindo, o que você está pensando. Então, para isso, sempre olhar, fechar os olhinhos, respirar, pensar sobre o que você está sentindo, o que você está pensando, para poder falar com clareza o que você está sentindo, o que você está pensando, o que você quer. Então, às vezes acontece uma situação na escola, ou na pracinha, ou na quadra, no condomínio. Aí acontece uma situação que você não gosta. Aí você fala assim: olha, isso que aconteceu me fez sentir assim. Eu estou me sentindo triste, ou incomodado, ou desconfortável, ou feliz, ou alegre com isso que aconteceu. Tá certo? É sempre assim, ó. Eu me sinto, quando você faz isso, eu me sinto assim. Quando você me xinga, eu me sinto triste. É muito ruim quando você me xinga. Então, eu não gosto quando você me xinga. Então, para de me xingar. Entendeu?
conversa com as pessoas sobre o que você sente, falar para as pessoas como que você sente em determinadas situações. Então, vamos no McDonald's, e, poxa, eu estou me sentindo feliz, estou me sentindo alegre, estou me sentindo muito agradecido, porque nós vamos no McDonald's comer um lanchinho que eu gosto. Não precisa falar, olha, tá certo, tá errado. Não, só fala como se sente, tá certo? Porque sentir não é certo nem errado, é só sentir. Certo e errado é o que a gente faz com o que a gente está sentindo, né? Aquele exemplo que a tia deu, de eu tô com raiva, então vou bater nas pessoas. Sentir raiva não é certo nem errado, mas bater nas pessoas é errado, tá bom? Então, aqui, ó, inteligência emocional, comunicação consciente são a chave para o sucesso. E a meditação é uma forma de construir inteligência emocional e ter consciência para exercitar e praticar uma comunicação consciente. Então, ó, inteligência emocional nos ajuda a ser pessoas mais confiantes e felizes. O apoio e o desenvolvimento contínuos nos ajudarão a vencer os desafios da vida com mais equilíbrio e saúde, tá certo? Lembra lá no primeiro encontro que a tia falou do experimento do Masaru Emoto, que até a tia falou para vocês fazerem a experiência do arroz? Eu acho que vocês não fizeram, mas vocês podem fazer a qualquer momento da vida de vocês, tá? Então, quando a gente fala palavras e ações positivas, a gente provoca coisas boas nas pessoas e na gente mesmo. Quando a gente fala palavras e ações negativas, a gente provoca coisas ruins, sentimentos ruins nas pessoas e na gente mesmo e nas coisas. E quando a gente é indiferente, o que é ser indiferente? É fazer de conta que aquela pessoa não existe. Ou alguém que faz de conta que a gente nem existe. Isso dói no coração da gente também. Então, isso também machuca, faz a gente se sentir mal, faz a gente sentir coisas ruins, tá bom? E quando a gente é indiferente com as outras pessoas, quando a gente despreza outras pessoas, a gente também sente, a outra pessoa também sente coisas ruins. E lembra que tudo que a gente joga para o mundo, para as pessoas, volta para a gente de algum jeito, em algum momento, tá bom? E assim nós terminamos aqui a nossa aulinha, nossa videoaulinha do nosso primeiro bloco, da nossa turminha de inteligência emocional, comunicação consciente e meditação para as crianças, tá certo? Um beijo grande, muito amor para vocês, muito obrigada por vocês terem participado da nossa turminha, por vocês terem se interessado por esse assunto. Isso é muito bom para a vida de qualquer pessoa, tá bom? Um beijo, amo vocês, até o próximo. Tchau!